Acordar todas as manhãs e irmos em direção aos projetos que estão muito bem estabelecidos em nossos corações é um desafio. Nós vamos em busca das conquistas acadêmicas, conquistas profissionais e alguns até, dependendo da fase da vida, das suas conquistas amorosas e familiares. Mas infelizmente, em um mundo caído, nós encontramos reveses. Decepções, perdas, angústias, derrotas. Em situações como essa, o que nós queremos é um lugar para nos abrigar. Eu gosto muito de uma canção do Coldplay, por título Fix You, e a letra dela diz algo mais ou menos assim: quando você faz o seu melhor, mas não tem sucesso. Quando você recebe o que quer, mas não o que precisa. Quando você se sente tão cansado, mas não consegue dormir. Preso em marcha ré, e as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Quando você perde algo que não pode substituir. Quando você ama alguém, mas isso se desperdiça. Poderia ser pior? Luzes vão te guiar para casa e aquecer os seus ossos, e eu vou tentar te consertar ou te recompor. É exatamente esse desejo de um abrigo que o lar nos traz, que sobrevém aos nossos corações quando somos quebrantados ou sofremos qualquer dor aí fora. É o acolhimento que o amor dos mais íntimos e a proteção do nosso aconchego promete nos dar. A triste constatação é que para muitas pessoas, quando somos quebrantados lá fora, não encontramos o abrigo e a proteção dentro da nossa própria casa ou com os mais próximos e mais íntimos. Muito pelo contrário, às vezes dentro do próprio lar é o lugar onde as maiores angústias, derrotas, fracassos e exposições se manifestam. É com essa reflexão que nós queremos dar continuidade à série de mensagens no mês da família que a equipe pastoral está expondo sobre Faça do seu lar. Na primeira semana nós vimos a importância de fazer do nosso lar um altar ao Senhor. Domingo passado refletimos sobre fazer do nosso lar uma escola. E hoje nós ouviremos a voz de Deus, já refletimos pela manhã, continuaremos ouvindo sobre fazer do nosso lar um abrigo. Para isso eu os convido a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. E nós encontraremos nesse texto reflexões preciosas acerca dessa necessidade e verdade bíblica. Gênesis 37, a partir do 1, diz a palavra de Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, vamos ler juntos? Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche os seus olhos, peça para Deus falar ao seu coração nessa noite. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que oferecemos ao Senhor em forma de culto e adoração. E nesta hora, quebrantados em Tua presença, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas falhas e limitações, fala-nos, Senhor, de modo que possamos entender com clareza tudo aquilo que o Senhor nos propõe nessa noite, neste mês da família, para que façamos do nosso lar um altar, um lugar, ó Deus, de acolhimento e abrigo. Ajuda-nos a aprender através da família de Jacó, dos seus filhos, e de tudo aquilo que o Senhor fez. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos aqui, queridos, no livro de Gênesis, observando a história do terceiro patriarca. A partir do capítulo de número 37, é dada uma atenção especial à linhagem de Jacó e de como Deus iria cumprir a promessa feita a Abrão, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele deixa de tratar com a humanidade de modo genérico e escolhe um povo para si. É ali que a eleição se manifesta de um modo mais claro e palpável. Deus escolhe um homem de uma terra idólatra, um homem idólatra, vendedor de ídolos, para ser o seu povo e representante da sua bênção para as demais nações. Daí, é exatamente aqui, onde Jacó, neto de Abraão, com os seus 12 filhos, ele deixará de ser uma família pequena. No capítulo 37, com os 12 filhos, já no final do livro, quando entra no Egito 70, para se tornar uma nação numerosa naquele lugar. Mas, para além deste plano glorioso de Deus, de estabelecer um povo para si, para representar a salvação, nós encontramos nessa família da aliança alguns percalços, problemas e angústias comum a todas as famílias da terra. E nós encontramos na família de Jacó, de um modo muito específico, lições preciosas para que em meio às lutas do dia a dia, nós possamos fazer de fato do nosso lar um abrigo, um lugar de acolhimento diante de um mundo caído. E analisando a história deste patriarca, eu gostaria de trazer algumas preciosas reflexões. E a primeira delas, irmãos, é que nós fazemos do nosso lar um lugar de abrigo ou acolhimento, quando nós exercemos o nosso papel de forma imparcial. Nós fazemos da nossa família um lugar de acolhimento quando nós compreendemos a função que Deus estabeleceu para cada um e a exercemos com imparcialidade. Ao olharmos para a primeira instituição de Deus, que é a família, fica muito claro que nos mandatos da criação, Deus dá funções muito claras a cada membro desta família. O homem como sendo o líder, não superior à mulher, mas aquele que teria a responsabilidade de representar Deus para a sua esposa e para os filhos e de exercer a liderança devidamente. A mulher como a ajudadora idônea, igual em tudo, não inferior, como alguns aí fora injustamente nos acusam quando tratamos da submissão. Não é isso? Deus cria a mulher com igualdade do homem para estar ao seu lado, mas sob a mesma missão, a direção que Deus entregou a este homem. E os filhos, como descendência bendita, obedecendo e honrando tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dos pais. O pecado faz com que esses homens não compreendam devidamente o desdobramento dessas orientações, de como amar a Deus e amar a família e obedecer estes princípios que orientavam em todo o caminho, como vimos na semana passada, e Deus deixa muito claro em Deuteronômio, no capítulo de número 6. No exercício da família, eles estariam seguros, abrigados e acolhidos no lar, quando compreendessem qual era a função e o papel de cada um, e cumprirem esta função de modo imparcial. Mas infelizmente, os patriarcas, eles negligenciaram nessa tarefa. Vocês lembram muito bem o contexto familiar de Jacó. O seu pai, Isaque, foi um filho nascido na velhice de Abraão, quando sua mãe Sara tinha 75 anos. O seu pai tinha 100 anos. Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos, e quando Isaque nasce, já aos 100 anos, o filho da sua velhice. Alguns dizem que os filhos nascidos na velhice tendem a ser mais mimados, ou quem sabe estragados pelo pai. Isaque, então, tem uma experiência de ter também a sua esposa Rebeca estéril. E Deus abre a madre, e além do seu ventre, ela tem filhos gêmeos, Jacó e Esaú, sendo Esaú o mais velho.
Jacó nasceu num lar onde as funções não eram exercidas com muita clareza, de modo que o filho mais velho, Esaú, o primogênito, tinha a predileção do amor do pai, e Jacó, o filho mais moço, era o queridinho da mamãe. A afeição maior para Jacó foi algo tão palpável, eu acredito que desde o nascimento, de modo que quando eles já estão moços, adultos, e Isaac está prestes a morrer, ele pede para o seu filho Esaú preparar uma caça, um cozido, para que ele abençoasse o filho, dando a bênção da primogenitura, comesse a caça, a abençoasse e então pudesse morrer. Isaac já estava com a sua vista escurecida, não enxergando muito bem. Rebeca, então, na sua parcialidade, num amor parcial, escutando aquilo, vai, pega um cabrito dos animais domésticos, mata, prepara e faz com que Jacó vá ao seu pai, fingindo ser o seu irmão Esaú, e rouba o direito de primogenitura, ou a bênção que o pai daria para o primogênito. Aqueles que conhecem bem a história sabem o que essa atitude equivocada e este amor parcial dentro de uma casa gerou um sentimento de profunda rejeição. Quando Esaú, que era o filho mais velho por direito, agora está rejeitado pela sua própria mãe e tem a sua bênção de primogenitura roubada, usurpada pelo seu irmão. A consequência é triste, irmãos. Jacó agora tem que fugir da casa dos seus próprios pais, porque Esaú, tomado por ira, por cólera e indignação, poderia tirar a vida do seu irmão. E Jacó vai para uma terra distante, a terra dos parentes da sua mãe, e aquilo que ele não aprendeu em casa, com o devido acolhimento, porque desde pequeno os seus pais não entendiam que fazer do seu lar um abrigo não é mimar o filho e dar um amor exagerado, de modo que aquela criança se sinta o dono do mundo e que pode tudo. Não, o sábio Salomão já havia dito no livro de Provérbios, lá no capítulo de número 13, no verso 24, que o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina, o corrige. Fazer o lar um lugar de habitação deveria trazer a clareza na mente daqueles patriarcas, Isaac e Rebeca, que era corrigir os seus filhos devidamente, criá-los com amor imparcial, e à medida que eles errassem no seu comportamento, eles fossem devidamente exortados e orientados. À semelhança dos meus filhos e dos seus, Jacó nasceu com uma inclinação pecaminosa. É tanto que o seu nome retrata um pouco, ou retratava o seu caráter. Jacó, suplantador, enganador, aquele que segura o calcanhar. Desde pequeno ele queria se dar bem em tudo. Desde pequeno ele queria alcançar os seus objetivos a qualquer preço. E a predileção da sua mãe alimentou este comportamento doentio numa relação doentia. O que Jacó não aprendeu em casa, ele sofreu na vida. Porque quando ele sai e vai para a terra de Labão, tudo aquilo que ele semeou dentro de casa com o seu próprio irmão, ele sofre agora no convívio com o seu futuro sogro. Ao avistar lá no poço uma bela jovem, e ajudando, dando água a beber aos seus animais, que se chamava Raquel, ele se apaixona. E ele pede ao seu parente Labão que trabalhasse 7 anos para então pagar pelo dote daquela bela jovem. Ele disse: claro, você é meu parente, é melhor dá-la em casamento a você do que a um estranho. Jacó trabalha 7 anos com labor para ter a mão da sua esposa. Quantos anos você trabalhou para ter a sua? Foram 7 anos. Só que Deus, em sua graça, Ele molda e trabalha o caráter dos filhos da aliança. E quando Jacó estava na noite de núpcias, na grande festa, que ele entra no quarto
que consuma o casamento com um ato sexual, quando ele acorda no outro dia, não era Raquel, era a não tão bela Lia, porque o texto diz que ela não era tão formosa quanto Raquel. Se ele bebeu muito vinho na festa de casamento, ou se a tenda era tão escura de modo que ele não conseguiu enxergar que era Lia e não Raquel, eu não sei, irmãos, o texto não diz. Uma coisa é fato, ele não reconheceu. Imaginem você trabalhar 7 anos para casar, e quando você casa, finalmente no outro dia não é ela, é a irmã. Ele fica indignado, porque foi enganado. Mas Deus estava moldando o caráter defeituoso de Jacó, algo que não foi trabalhado no seu lar, que deveria ser o lugar de acolhimento, de segurança, onde ele aprenderia as lições da vida. Ele não aprendeu. Então ele decide trabalhar mais 7 anos agora pela mão de Raquel. Passando o período do casamento, ele casa-se também com Raquel, trabalha mais 7 anos e fica mais alguns anos com seu sogro. Quando você lê a narrativa da história de Jacó enquanto com seu sogro Labão, você vai perceber que em vários momentos o seu sogro tentou passar para trás, o prejudicar, lhe trazer prejuízos. E daí nós percebemos uma constatação, que quando nós não fazemos do nosso lar um abrigo, dando instrução, amor e correção aos nossos filhos, eles aprenderão da pior maneira lá fora. Porque dentro de casa nós temos a compaixão de corrigir em amor, porque são nossos, porque nós corrigimos visando o bem. Mas tantas vezes lá fora o mundo é impiedoso, intolerante. O mundo ensina da pior maneira. E essa foi uma experiência que Jacó teve que amargar, por não receber um amor de modo imparcial, que corrige devidamente. É impressionante, irmãos, que nós, quando estamos na função de espectadores, ainda como filhos, na nossa família nuclear, você vai se lembrar em vários momentos em que nós observamos o comportamento dos nossos pais e identificamos possíveis erros. Eu acho que o meu pai está errando nisso. Eu acho que o meu pai está errando naquilo. Eu acho que essa escolha não é a melhor. Mas quando nós mudamos a função e assumimos o nosso papel, nós somos tentados a replicar os erros dos nossos pais. Veja o que Jacó, mais de 20 anos depois de passar por toda a amargura, de ter que se separar dos seus pais, da sua mãe que o tratava com predileção, de não vê-la morrer, mais de 20 anos depois de retornar à sua terra, se reconciliar com Esaú, olha a atitude dele, no capítulo 37, no verso 2 que nós lemos, quando o texto diz, no verso 3, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou de um modo negativo, tendo no seu lar não um abrigo, mas um lugar de rejeição, onde gerou raízes de rejeição no coração do seu irmão e em seu próprio coração. Tudo aquilo que ele sofreu como consequência de tais rejeições na casa de Labão, não lhe serviu de lição alguma. Agora ele replica o comportamento doentio dos seus pais. Porque ele amava mais a José, sendo filho nascido na velhice, havia uma história, havia um contexto. Raquel, a sua esposa mais amada, ele tinha um detalhe para aqueles que não são muito familiarizados com a narrativa, ele tinha 4 esposas, a poligamia era uma concessão e não o ideal de Deus. Então imaginem o que é um inferno relacional, ser casado. O casamento é uma bênção, irmãos, mas após a maldição do Éden, administrá-lo com um marido e uma mulher já é uma tarefa árdua. Agora, administrá-lo com 4 mulheres é uma tarefa impraticável. Amém?
Espero que sim. Espero que todos tenham esse mesmo raciocínio. Então era uma casa cheia de ciúmes, de competição. Um dia uma mulher queria o marido, outro dia o marido. Elas trocavam noites por prato de comida. Elas sentiam o cheiro do cozido de uma, disse: olha, me dá um pouquinho doce, nessa noite ele for meu. Então tá bom, toma. Era troca. Imaginem esse cenário. Agora, nesse cenário, a Lia, que não era tão formosa e não era amada, gerava muitos filhos e ficava fazendo chantagem emocional com Raquel. E de repente, já na velhice de Jacó, nasce José. Ele virou o queridinho do pai. Só que o amor dado em demasia a José fez com que os outros 11 irmãos se sentissem rejeitados. E a pergunta sincera que eu me faço, irmãos, e a todos que têm mais de um filho, é se nós procuramos, no exercício da nossa função, quer como pai ou como mãe, ser imparcial ao amar, e amar com justiça, e amar de igual modo. Verbalizar isso é fácil, mas as nossas atitudes, tantas vezes, não correspondem àquilo que nós falamos. Quantas pessoas nós conhecemos com histórias tristes, com complexo de inferioridade, com raiz de rejeição, com tanto comportamento nocivo, porque foram feridas dentro do próprio lar, se sentiram rejeitadas. E nós sabemos que pessoas feridas, elas ferem. E daí nós extraímos uma segunda lição preciosa nessa história, quando nós pensamos em fazer do nosso lar um abrigo, um lugar de acolhimento, é que o acolhimento ele é testado quando nós temos que lidar com os conflitos que se manifestam. O nosso lar será identificado de fato como um abrigo quando os conflitos começarem a se multiplicar. Qual era a atitude natural daqueles outros irmãos? 10 irmãos até aqui, rejeitados pelo pai, quando as roupas era algo tão raro, e as pessoas tinham, as mais simples, no máximo 2 mudas de roupa, usavam uma e lavavam a outra. O pai então manda fazer uma túnica de talá, algo caríssimo e raro para o seu filho, enquanto os outros usavam trapos velhos. Qualquer pai ou mãe em sã consciência que quando vai comprar algo e tem mais de um filho e só dá para um, não compra, segura, ou compra algo inferior. Jacó, tendo passado por tudo isso, não discerniu e fez do seu lar um centro de contendas, de exposição e de sofrimento. E o versículo de número 4 e 5 nos mostra isso. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, vamos ler juntos? Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Observem que não é uma rejeição. Todo mundo aqui que tem irmão, em algum momento, sentiu muita raiva do irmão. E aí você pode rapidamente recobrar as memórias e fazer uma listinha de brigas, e de momentos em que você ficou sem falar, ou quem sabe que feriu um ao outro. Mas essa família, que era a família da aliança, lembrem-se, nós estamos falando daqueles que foram escolhidos por Deus, dentre os quais viria o Redentor. Era uma família a qual já tinha um relacionamento com Deus. A essa altura, Jacó não se chamava Jacó, o seu nome já havia sido mudado para Israel, aquele que luta com Deus, aquele que luta ao lado de Deus. Ele já tinha provado um encontro com Cristo, numa cristofania, o Cristo pré-encarnado aparece a ele. Isso nos mostra que mesmo tendo encontro com Cristo, conhecendo a Cristo, nós podemos ter uma relação desequilibrada no nosso lar e não fazer da nossa casa um abrigo e um lugar de acolhimento. Porque a rejeição de Jacó, ainda que não fosse intencional, mas era rejeição, porque ele amava mais a um do que os outros, fez com que o ódio
se multiplicasse no coração. E onde existe o ódio, é uma questão de tempo, as contendas surgem e se multiplicam. José, de modo ingênuo, ele conta os seus sonhos, aquilo que Deus estava dando, e os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais, e a sentir inveja do amor que eles não tinham do pai. Um dos pais da igreja, chamado Ambrósio, ele afirma acerca da atitude dos irmãos de José o seguinte: existia um problema crônico de inveja. A inveja é uma paixão terrível. Você vê, quando ela afeta a alma, ela não a deixa antes de levá-la a um estágio extremamente lamentável. Danifica a alma que lhe dá origem e afeta o objeto da sua inveja, no sentido oposto, tornando ainda mais visível, mais estimado, mais famoso. Foi exatamente isso que aconteceu. Quanto mais os irmãos odiavam e agiam de modo hostil para com José, mais Jacó então trazia José para perto de si, fazendo objeto da sua proteção e do seu amor. O que faltou a este homem como um líder da família era olhar para o seu próprio coração e para a sua própria história e perceber que no trato com os seus filhos ele estava equivocado. Ele não poderia e não deveria replicar os erros dos seus pais. Deus o tinha dado a oportunidade de ser um filho predileto, de aprender lá fora de casa, e agora, mais de 20 anos depois, ele tem a sua família e está cometendo os mesmos erros, endurecendo a sua cerviz. Salomão já havia dito lá em Provérbios, diria em Provérbios, no capítulo 28, nos versos 13 e 14, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Pior do que a predileção, expondo os filhos a um sentimento de rejeição, foi a omissão de Jacó. Ele errou. Ele não reconhece o seu erro, ele não confessa as suas transgressões, e agora os conflitos se multiplicam entre as esposas, entre os filhos, e aquela casa se torna um lugar indesejável, porque não existe nada pior do que um lar cheio de contendas. Quantos de nós aqui ouvimos histórias de pessoas que ficam arrumando o que fazer lá fora, porque não querem voltar para o seu próprio lar, porque não há abrigo, não há acolhimento, não há segurança, há rejeição, contenda, inveja, ciúmes e todo tipo de práticas odiosas. Tudo isso poderia ser mudado se Jacó, em sua consciência, reconhecesse o seu erro e colocasse naquele momento os seus 11 filhos, e fizesse aquilo que Provérbios diz, confessasse os seus pecados. Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo de número 5, ele nos exorta acerca dessa prática benéfica e abençoadora, que deve começar no lar, para que no nosso lar tenhamos abrigo. Ele disse no capítulo 5, no verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. E aí vem a parte mais conhecida do verso: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Jacó poderia reunir e deveria ter reunido os seus filhos, confessado o seu pecado de predileção, de rejeição e exposição aos filhos, e se disposto a amá-los de modo imparcial e a corrigir. Certamente isso não deixaria Jacó vulnerável em sua liderança.
Isso traria para ele o respeito dos seus filhos, porque ele estaria simplesmente confessando algo que ele já sabia. Ele estaria simplesmente reconhecendo um equívoco em seu comportamento como líder da família, que todos na casa já sabiam. Ele teria o respeito e teria ao mesmo tempo a autoridade para tratar a inveja e as feridas no coração de cada um dos filhos. Sabe por quê? Tantas vezes o nosso lar não é um abrigo, não traz acolhimento, porque nós nos relacionamos numa conversa básica, e quando a conversa básica ela evolui para fatos e detalhes do nosso dia a dia, os conflitos começam a surgir. E quando os conflitos surgem, nós damos um passo atrás, bloqueamos o diálogo e não falamos mais um com o outro. E retornamos ao primeiro passo, conversa básica. E existem muitos lares de cristãos que caminham desta maneira. Não há intimidade, não há proteção, porque um não tem acesso ao coração do outro. Um não tem acesso aos temores do outro, às fragilidades, às angústias, aos sentimentos mais vulneráveis. Isso não acontece porque muitas vezes, a começar de nós, líderes na família, somos orgulhosos em não reconhecer os nossos erros. Quantas vezes nós, pais, homens, já reunimos os nossos filhos e pedimos perdão para eles? Por algo que eles perceberam que nós erramos, que eles sabem que erramos, e que nos tornará mais nobres e nos dará mais autoridade em simplesmente reunir, abrir o coração e fazer aquilo que Tiago diz, confessar os nossos pecados um ao outro, mas principalmente naquilo que nós os ferimos. E às vezes abusamos da nossa autoridade como líderes para simplesmente não falar nada. E quem sabe para agradar compramos um presentinho e uma lembrança. Isso não trará acolhimento no lar, isso não trará proteção. Nós precisamos olhar para a Escritura e aprender quais são as lições que Deus nos traz através desses patriarcas. Mas aí, irmãos, nós percebemos que a história e a narrativa destes patriarcas não nos deixa apenas exemplos negativos e ruins. Nós percebemos também que nós podemos fazer do nosso lar um abrigo, quando nós ofertamos o perdão e buscamos a reconciliação. Nós podemos sim fazer da nossa casa um lugar de segurança, onde todos desejam estar juntos, unidos em comunhão, quando nós ofertamos perdão e buscamos reconciliação. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 45, você sai do capítulo 37 e vai para o capítulo 45. Coincidentemente, uma diferença aproximada de 20 anos, o mesmo tempo que Jacó ficara fora de casa, perto dos seus. Foi o mesmo período que Deus o permitiu sofrer e aprender as lições. José passa. A história se repete. José agora é afastado do seu pai amado, vocês lembram a narrativa? Os irmãos o invejam a ponto de jogarem-no numa cisterna, tramarem a sua morte. Providencialmente, uma caravana de ismaelitas passa, ele é vendido, é comprado como escravo no Egito por Potifar. Todos conhecem bem a narrativa. 20 anos se passam. E agora nós encontramos José. Ele poderia replicar o erro do seu avô Isaac. Ele poderia replicar o erro do seu pai Jacó. Mas José, ele decide ser diferente. Ele faz uma escolha. A escolha de perdoar, de se reconciliar e ressignificar a sua vida relacional, a sua estrutura familiar. Jacó compreendeu que mesmo os seus pais
sendo patriarcas e homens de Deus, eles erraram, e ele não precisava repetir a história dos seus pais. Ele toma uma decisão, sofre horrores, é tratado como escravo, é injustiçado, é caluniado, é lançado numa prisão, é esquecido. Ele tinha todos os motivos para ser um homem cheio de amargura, ódio e externar isso para com todas as pessoas às quais ele se relaciona. Mas não. No capítulo 45, dos versos de 1 a 5, nós percebemos qual fora a atitude de Jacó. Quando o texto diz, a atitude de José. Então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Vamos ler juntos o 5? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José, ele prefere crer no governo soberano de Deus, naquilo que a teologia chama de concorrência, quando Deus usa até atos pecaminosos das pessoas para cumprir um propósito mais elevado. A narrativa não nos conta, mas nós podemos afirmar que provavelmente foram muitas as noites ao longo desses 20 anos que José chorou. Chorou pela dor da rejeição, chorou pela traição dos irmãos, chorou pela saudade do seu pai, por quem ele era tratado com tanto amor. Provavelmente foram muitas as orações que ele fez, dizendo: Senhor, eu não entendo por que o Senhor permitiu isso. Mas ele decide não se amargar, ou não viver amargurado, e crer naquilo que Paulo diria à igreja em Roma, sofredora e perseguida: crê que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo aquilo que José passou por 20 anos em sua vida, até o grande dia que o sonho de menino se cumpre, com 17 anos, quando ele via os feixes dos seus irmãos se prostrando diante dele, após 7 anos de fartura como governador já no Egito, após 1 ano de grande fome, chegam seus irmãos. Ali poderia ser o momento do revanchismo. Ali poderia ser o momento onde ele externaria toda a sua amargura, tendo o poder em mãos. Ferir. Mas ele decide perdoar. Porque perdoar é uma escolha que não depende de ninguém mais além de nós mesmos. É quando nós nos lembramos conscientemente de tudo aquilo que nós fomos expostos dentro da própria casa. Quando um pai não dá o amor devido, quando uma mãe negligencia o amor devido, quando as feridas se multiplicam no lar, mas nós decidimos liberar aquelas pessoas, liberar perdão, crendo que Deus tinha um propósito mais elevado através dessas experiências tão dolorosas as quais nós enfrentamos. José toma esta direção, de modo que ele diz: olha, não foram vocês, foi Deus que me enviou para o Egito, para a preservação da vida. E além de perdão, porque se o perdão depende apenas de nós,
a reconciliação depende de ambas as partes. E nós fazemos do nosso lar um lugar de acolhimento ou um abrigo, quando os conflitos se multiplicam ali dentro, quando as brigas surgem, quando os dilemas acontecem, quando a infidelidade se apresenta, mas nós decidimos perdoar, e não apenas perdoar, nos reconciliar. José quis isso. Isso fica muito claro com o que acontece em capítulos anteriores. Se você observar, no capítulo 42, José, ele traz algumas lições pedagógicas para os seus irmãos. Aparentemente ele estava sendo maquiavélico, porque eles não reconheceram. Ele falava outro idioma, ele se vestia como egípcio, e agora José, ele traz a lição para que aparentemente eles fossem pegos como ladrões, ou como espias de uma terra distante. E naquele momento em que José faz uma trama, colocando de volta o dinheiro no saco onde estavam a comida, e também o cálice que ele bebia, o arrependimento no coração dos irmãos de José é constatado. Capítulo 42, no verso 21. Observe comigo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Essa atitude trouxe uma clara constatação de que aqueles jovens erraram. Talvez um erro imperdoável, mas que eles se arrependeram. Nós só faremos do nosso lar um abrigo quando nós compreendermos que a família que Deus nos deu, ainda que sejam todos crentes, salvos em Jesus, ainda são imperfeitos. E que em algum momento, por mais que eles se esforcem, eles irão errar. Eles irão nos ferir e nós os feriremos. Nós temos a opção de trilhar o caminho da predileção, amando mais um e nos distanciando dos demais, e criando um ciclo vicioso em nossa família, ou temos a opção de humildemente, quando errarmos, confessarmos os nossos pecados no lar. E quando alguém dentro da nossa casa errar e se arrepender, nós temos a decisão de perdoar e de ser generoso. Foi o que José fez. Ele decidiu fazer do seu lar um abrigo para os seus irmãos que estavam famintos em meio a uma seca, mas muito mais para a família que estava ruída pelo pecado e por problemas relacionais. Ele estendeu os seus braços, compreendendo que Deus graciosamente o acolhera e que agora ele graciosamente poderia acolher os seus irmãos e a sua casa. E Deus operou de modo tão belo que aqueles 70 familiares foram recebidos por José, tratados com honra, e receberam as melhores terras do Egito. Isso é graça, favor imerecido, é misericórdia, é não dar a punição devida. Que Deus nos conceda a graça de buscar em todo tempo fazer do nosso lar um lugar de acolhimento. No início dessa canção, nós fizemos menção no início dessa mensagem, nós fizemos menção à canção do Coldplay, Fix You. E é uma parte que fala, no final, dessa situação de sofrimento e dor que as decepções da vida nos trazem,
quando ele diz: lágrimas escorrem pelo seu rosto, quando você perde algo que não pode substituir. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, e eu te prometo que aprenderei com os meus erros. Luzes vão te guiar para o lar e aquecer os seus ossos, e eu vou tentar consertar você. Com a nossa própria força, o máximo que nós podemos é tentar fazer do nosso lar um abrigo. Mas com a graça de Deus, José, ele conseguiu fazer do seu lar um abrigo, trazendo acolhimento e amor para os seus. Talvez alguns já perderam toda a sua família. Não tem pais, não tem irmãos, e hoje se veem sozinhos neste mundo. Mas não se esqueçam que o Senhor, Ele diz que ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te desampararei. E que o nosso Cristo, sendo Deus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, nascido de mulher, sofreu a rejeição dos homens, sendo Ele perfeito, foi ferido, foi morto, foi crucificado e morto, e ao terceiro dia ressuscitou. E antes de ir para os céus, quando Ele se despedia dos seus discípulos, e os discípulos estavam com o coração apertado por sua partida, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se não há acolhimento em nenhuma família humana para você, saiba, Cristo, através do seu sacrifício, Ele nos preparou um lar que nos trará abrigo, que nos traz abrigo no presente, em sua presença, por seu Espírito, e nos trará abrigo eterno nas mansões celestiais. Que esta palavra encha os nossos corações de esperança, mas enquanto isso, em nossa peregrinação, oremos a Deus, para que a nossa casa seja uma expressão de graça, de misericórdia e de abrigo. Feche os seus olhos por um instante. Peça a Deus para lhe trazer à memória o que tem sido o seu lar. Tem sido um lugar de pit stop, onde as pessoas vão tomar banho, comer e dormir? Um lugar de conversas básicas e superficiais, porque quando se avança um pouco mais, os conflitos se multiplicam. Peça a Deus a graça de alcançar humildade em Cristo, perdão, confissão de pecado, compaixão, de modo a se gozar de intimidade no lar, porque nós nos sentimos apenas seguros com quem nós somos íntimos. Se Deus lhe trouxer à memória alguém que você precisa se reconciliar, peça a sabedoria devida, peça a graça para perdoar, assim como Deus nos perdoa em Cristo. Ainda que a dor seja tão profunda e maior que as suas forças, perdão é uma dádiva de Deus, e pelo poder do nome de Jesus, nós somos libertos de todo o pecado e de toda a dor. Maravilhoso Deus, que privilégio temos, Senhor, de louvar o Teu nome. São pessoas tão diferentes aqui, com histórias de vida únicas, singulares. Alguns vieram, quem sabe, de uma família muito estruturada, outros tiveram famílias semelhantes à de Jacó, cheia de rejeição, parcialidade,
feridas, mágoas e ressentimentos. Mas nós cremos que em Ti nós somos nova criatura, e não precisamos replicar os erros dos nossos pais, não precisamos ser como eles. Nós podemos sim andar em novidade de vida, e ter a nossa casa um abrigo seguro, onde o Teu amor reina, onde a justiça do Senhor é evidenciada, onde os papéis são cumpridos devidamente, com justiça, com carinho, com correção, e onde o perdão é uma oferta contínua. Ó Deus, se existem feridas nos corações, traz cura nessa hora, traz restauração, traz a disposição de perdoar e ser perdoado, traz o desejo da reconciliação, de modo que todos aqui tenham plena alegria de retornarem para o seu lar, e se sentirem amados, acolhidos, seguros, abrigados, porque Tu estás ali. Nós Te pedimos isso, no nome que é sobre todo nome. E para aqueles, Senhor, que quem sabe não possuem mais a família nuclear, ou pouca família estendida, nós temos a Ti. Bendito Deus, Jesus Cristo, aquele que nos foi preparar morada, e que já nos deu o penhor, a garantia da nossa herança, o Teu Espírito que habita em nós. Enche-nos, Senhor, da alegria da comunhão, para que, como ouvimos, Senhor, no Salmo nesta manhã, habitemos no Teu esconderijo e descansemos à sombra do Onipotente. Tudo isso através de Cristo Jesus, nosso amado Redentor. Nós oramos com gratidão. Amém.